Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. Que isso? Nossa câmera tá grande, Alisson. Bem demais? 50 dias para a Copa do Mundo, começando mais uns donos da bola, Bernardão. 50 dias para a Copa. Hoje muita coisa para acontecer, hein, Bernardão? Entendi. Olha, e você achou que ia falar no vídeo? Eu pensei que você ia falar no Gotinho. Temos notícias importantes daqui da nossa região. Temos. Taubaté, Jacareí e São José também sobre a Copa Paulista. Então, BZK, a gente tem uma informação de hoje cedo, hein? Que o Taubaté não vai disputar a Copa Paulista. E a gente trouxe ele também para comentar um pouquinho mais sobre esse debate. Nosso setorista do Taubaté, quarta para um, meu diretor. Pode jogar nele. Grande Pedro Elias. E aí, hoje Busy o Karma tá com saudade Bernardo. do Karma aí, né? Hoje você tá sem o Pô, Karma. tô sem o Karma aqui, senti falta, parece que meu coração tá meio vazio. Tá um pouco vazio. Mas, Karma, vou tentar manter o seu legado aqui, manter o nível lá em cima, porque ele é nossa lenda, mas vou tentar ser uma lendinha aqui também, né? Bora lá então falar do Taubaté. O Taubaté não vai disputar então a Copa Paulista nessa temporada de 2026. A gente conversou hoje de manhã com o presidente do Taubaté, né, o Vitor Rodolfo. Ele confirmou pra gente que o Burro da Central não terá mais jogos profissionais nesse ano de 2026, lá pelos lados do Joaquinzão, mas tem alguns motivos para isso, né? Já estava no planejamento do time reestruturar algumas áreas do clube, né, como por exemplo o estádio e também a iluminação, né, que muita gente fala mal da iluminação, né, do Joaquinzão. Tem muitos jogos que acontecem de dia, né? Porque sim. A iluminação tá ruim, então é melhor fazer de tarde, uns horários às vezes que talvez não tenha tanto público quanto tivesse se fosse à noite, né? Ele falou também que todas as categorias de base do Taubaté estão disputando, né, os campeonatos juniores. Então, desde lá do sub-12, 13, né, 15, até o sub-20. E o sub-20 também precisa de alojamento dos atletas, né? Então, os atletas têm que ficar alojados e isso gera também um custo para o clube. Então, nesse momento, ele preferiu, né, deixar a estrutura e a base melhor, né? Mais foco nesse lado do clube. Da onde veio o dinheiro, né? Exatamente. Porque ano passado a gente viu o Taubaté disputar a Copa Paulista e foi assim, uma participação apenas, né? Nem disputou direito, saiu na primeira fase. Um time que tinha acabado de chegar na semifinal do Paulistão da Série A2. Ser eliminado na Copa Paulista, eu acho que serviu de ensinamento mesmo pro Taubaté, para não jogar a Copa Paulista só por jogar, né? Se estruturar, focar no que é mais importante, para também não manchar um pouco o clube, né? Disputar uma Copa Paulista só por disputar e ter maus resultados, ficar apanhando, né? Ir lá para perder jogos é complicado mesmo. É triste pro torcedor, claro, né? Que não vai poder ir pro Joaquinzão, né? Ver o time jogar só ano que vem competição agora. Profissional. Mas também é compreensível, o time tá pensando lá na frente, dando um passinho para trás, para lá na frente, quem sabe, conseguir colher frutos melhores, né? Foram apenas 15 datas que o Taubaté profissional, né, o adulto, teve nessa temporada de 2026, que pra mim, agora falando também com uma pessoa que quer assistir, que gosta do futebol, acho uma vergonha pro torcedor do taubatiano que, né, espera um ano, uma temporada inteira para acompanhar um time, que o time não vai bem, briga para não cair, perde clássicos, perde confrontos decisivos, não ganhou nenhum jogo atuando no Joaquinzão, todos os pontos conquistados cheios, né, os 3 pontos foram fora de casa, aqueles empates também, derrotas amargas dentro do Joaquinzão. Então, assim, é uma vergonha pra mim como um cara que gosta de futebol, que quer ver o Vale também em ascensão também no futebol paulista e nacional, não disputar a Copa Paulista. Por quê? Série D e Copa do Brasil são duas vertentes que podem dar tanto o calendário nacional, anual também, quanto o dinheiro que o Taubaté precisa para reformular ainda mais a estrutura, tanto do estádio quanto das categorias adultas, base, enfim. Acho que realmente é uma perda do Taubaté não disputar essa Copa Paulista pelo lado do torcedor. Mas a questão de reestruturar também é super válida, já pensando no melhor Taubaté pro ano que vem. Exatamente, às vezes dói na carne, né? Tem que cortar ali, não vamos jogar para economizar uma grana, até porque o time tem que ser todo montado de novo, aí tem que fazer contratos com jogadores tudo outra vez, aí tem rescisão de treinador, que aí tem que pagar também, se tem multa, se não tem. Então, realmente, o futebol
É complicado para os times menores, né? Para as divisões abaixo, que é o caso de São José e Taubaté, porque é muito dinheiro para manter um time de futebol, mas a renda não é tão grande assim. Então, realmente, eu acho que está tomando a decisão certa aí a direção do Taubaté, pelo menos para esse ano. Ano que vem tem que jogar. E ano aí que vem também, BZK, jogar. A gente tem uma notícia importante também, que o Jacareí também não vai disputar a Copa Paulista desse ano. Começou agora, né? Mas pensando também num projeto ao longo prazo. Pedrão, que história é essa do Jacareí? Pois é, hoje de manhã a gente estava apurando, né, várias informações dos times da nossa região. A gente conversou com o Café, né, o Manuel Café, o presidente do Jacareí Futebol Clube. Grande Café. Ele confirmou pra gente que o Jacareí não vai disputar a Copa Paulista também, né? E mais uma coisa, vai ter melhorias no estádio, né? Eles vão conversar com o governo ali de Jacareí, né? A prefeitura, que tem uma parceria ali com o time. Caramba, Jacareí é tão grande que tem o próprio governo, hein? Tá vendo? Para fazer as melhorias, né? Tudo vai sair do bolso do Jacareí, do time mesmo, mas precisa dessa autorização, né? Da prefeitura e tudo mais, para aumentar, por exemplo, a arquibancada, camarote, até salas do VAR também, que o último jogo do Jacareí teve sala de VAR improvisada. Então, para esse melhor conforto, pintar também o estádio para nós, ali, jornalistas, muito importante ali as cabines, né, dos jornalistas que realmente e o estádio é melhorar. Bonitinho já, o né? estádio O estádio é bacana, ele é o gramado é legal, sim, mas ele também soltou uma informação legal que pode ser que ano que vem o Jacareí dispute a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente sabe que é o maior torneio de base do Brasil e Jacareí pode sim ser uma cidade sede. Ainda não está confirmado, claro, mas a ideia deles é colocar ali o time sub-20, que o Jacareí já tem, para disputar essa Copa São Paulo, caso a prefeitura, né, tem que ajudar. Não, tem que ajudar, porque custa caro trazer, ser sede, né? Sim, mas normalmente são as prefeituras mesmo que ajudam nesses torneios aí da Copa Paulista. Mas seria muito legal, né? Ter a copinha em Jacareí, em Guará, provavelmente vai voltar em São José também. Em Taubaté também Taubaté no Vale do Paraíba recheado aí de muita Copa São Paulo e para revelar muitos craques também. Então o projeto do Jacareí também de não disputar a Copa Paulista faz parte para um processo de uma reestruturação. E é muito novo, né? Jacareí foi toda uma mudança, né, do Atlético Joseense, então é uma coisa muito nova. Eu acho que também é sábia a decisão, economiza para o ano que vem todo mundo vir mais forte, né? E uma reestrutura também na Águia do Vale, hein? Para essa Copa Paulista, Gabriel Afonso e Cristiano já não fazem mais parte, né, da equipe joseense, foram emprestados para o mesmo time, o Noroeste, vão disputar a Série B desse ano, então realmente vão disputar um campeonato nacional. Muito sucesso aí pro Gabriel Afonso, o goleirão que fez parte, foi muito, né, titular em alguns jogos, até a lesão que teve pro João Lucas assumir essa posição. E o Cristiano, que era uma incógnita, né, BZK? Era um cara do banco, caro, né? Tem um contrato longo com o São José também, mas é aquela coisa. Os dois foram emprestados, vão diminuir um pouquinho a folha para essa Copa Paulista, já renovaram com o Jorge Castilho, né? Não sei quanto que foi esse salário, essa redução, se manteve, enfim. Duas saídas, BZK, um goleiro e um atacante. Já eram atletas que, é o que você falou, ele se machucou, o goleirão, o Gabriel Afonso se machucou, já estava no banco e o Cristiano também estava no banco, então são duas liberações que provavelmente o Castilho falou, pode liberar, vou trazer outros jogadores e aí deixa eles aí liberados para a Copa Paulista, já tá com um elenco já reformulado, né? Eles estavam meio sem clima com a torcida também, né? A gente viu os torcedores nas redes sociais. O Cristiano veio com muita esperança em cima dele e realmente não conseguiu desempenhar alguns bons jogos lá no começo, quando ele chegou, mas nesse campeonato realmente teve poucas participações, né? A maioria dos jogos acho que quase todos ele foi reserva, acho que só um, né, que ele não foi reserva, então a vida uma mudança dele de áreas, fora de São José para ver se dá uma... melhora, é o melhor cenário para todo mundo, né? Exatamente. E BZK, continuando também nos lados paulistas aqui, a semifinal do Paulistão A2 está pegando fogo. Ontem de manhã teve Juventus 2, Votuporanguense 1, hein? Um resultado que coloca o moleque travesso a um pezinho na Série A1 do ano que vem, BZK. Confesso que, óbvio, contra o São José, né, contra os times do Vale, eu tava torcendo pra gente aqui, mas o Juventus é um time muito tradicional que merece estar de volta à Série A do Paulistão, porque tem muita história ali na Rua Javari. O gol mais bonito da carreira do Pelé, dizem que foi, o Pelé disse que foi aí, né, disse muitas vezes que foi aí, não tinha imagens, mas até refizeram em computação gráfica, mas esse time tem peso, né? Uma camisa já muito tradicional e é muito legal ver Portuguesa, Juventus voltando
aos patamares que merecem estar, né? E a gente também torce para que Taubaté, São José também se encontrem aí no Paulistão dia 2 para poder ter acesso também e jogar na 1. E né? mais uma vez, o time que terminou em primeiro colocado, né, segundo, rateando. terceiro, o Juventus terminou na 7ª colocação na primeira fase e agora está o empate do acesso. É igual o Noroeste, né? O Noroeste, no Belo último. Clube. Exatamente, os 2 últimos foram os 2 que passaram, né? Pois é, legal. Bora pro intervalo rapidinho, rapaziada? Vamos. Daqui a pouco a gente já volta Cadê com o mais Alisson? Donos da Bola. Era o Alisson? Vem aqui, Alisson, Alisson, chega vem, mais. vem. A gente já vai pro intervalo, hein? Daqui a pouco a gente volta com mais Donos da Bola. Chegou a sua hora de subir de nível. O novo Renegade 2027 já chegou. Design renovado, sistema híbrido leve e 176 cavalos. Mais eficiente, mais tecnológico, mais Jeep. E tem oportunidade esperando por você. Jeep Compass Sport 2026 por R$ 149.990. Motor 1.3 turbo, câmbio automático e presença marcante. Agende seu test drive na Jeep Sinal Taubaté. Seu próximo Jeep começa aqui. Me programaram para buscar dados, mas Ilhabela me deu algo que nenhum algoritmo previu. Escalei montanhas, entrei em trilhas, senti a adrenalina. A natureza que tem voz, tem alma. Mergulhei fundo, naveguei livre, vivi intensamente. Meus dados agora são emoções, memórias, vida. Ilhabela é muito mais que praia. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família. Iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. Nossa, como eu me atrasei! Eu coloquei relógio pra despertar. Jonas! Shampoo, por favor, amor. Claro, meu amor! Não posso deixar ela pegar a chave primeiro. Cadê? É a chave que você tá procurando? Trégua, você pode ir com o carro protegido pela Fusion, eu vou com o outro. Obrigada. Te amo. Na verdade, todo mundo quer ir de Fusion. E na charmosa Vila Ema nasce um novo empreendimento, o Harmonic, que une elegância, exclusividade e conforto. Apartamentos 73 a 90 metros quadrados, com varanda gourmet, condições facilitadas 30% durante a obra e parcelas a partir de 2.900. O restante só em 2029. Destaque para o rooftop com piscina aquecida e vista 360. Visite o plantão de vendas na Rua Justino Cobra 284, Harmonic Vila Ema. Todas as terças no Falando Nisso Band. Eu, Dr. Otávio Luiz Fonseca, da Clínica Ortovip, levo dicas importantes para a sua saúde bucal e de toda a família. Oferecimento Ortovip, construindo sorrisos para um novo começo. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean, paixão por cuidar. De volta com os donos da bola e agora tá na hora dele. Antônio Carmo no Carmopédia para falar sobre o confronto do São José Basquete contra o Mogi. Muito boa tarde, amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Um grande abraço. Aproveitaram bem o feriado aí? Estamos nós aqui de novo. Novo cenário hoje, mais uma vez, para conversar com vocês aqui no Carmopédia. Hoje tem basquete. E falando de basquete, quero fazer uma homenagem aqui ao nosso grande mestre, todo mundo conhece, o pessoal do esporte de São José dos Campos e de todo o Vale do Paraíba, o mestre Alberto Simões. Ontem fez 10 anos do falecimento do mestre Alberto Simões, que dizia: basquete é pura emoção. Deixou muita saudade o mestre Alberto Simões. Ontem, muita gente se lembrando aí do passamento dos 10 anos da morte deste que foi o maior cronista esportivo aqui de todo o Vale do Paraíba. Fica a nossa saudade. E basquete era com Alberto Simões. E hoje nós teremos o São José Basquete entrando em quadra às 7h30 da noite no ginásio Lineu de Moura para enfrentar o Mogi. Primeiro jogo dos playoffs, oitavas de final da série São José e Mogi. O São José terminou
a fase classificatória em 8º lugar, o Mogi em 9º. E o Mogi foi melhor do que o São José nos confrontos diretos aí na fase de classificação. Então hoje não é porque o São José terminou em 8º, o Mogi em 9º, que o São José é favorito. O favorito é o Franca, que terminou em 1º contra o Botafogo, que foi o 16º, o Pinheiros, que foi o primeiro colocado no seu confronto e tudo mais, por aí vai, né? Mas entre São José e Mogi, equilíbrio total. Tanto pode dar São José como pode dar Mogi. São José tem a vantagem de fazer dos 5 jogos que podem acontecer, 3 em casa. O ideal seria fechar a série antes. Primeiro jogo hoje no Lineu de Moura, depois 2 em Mogi, havendo necessidade de 4º e 5º jogos no Lineu de Moura novamente. Hoje o jogo 7h30 da noite, jogo equilibrado, torcedor vá lá, prestigie o time do técnico Cris Amédio, o time está animado, fez boa campanha e a gente espera um bom resultado. Jogando em casa, a responsabilidade maior de vitória é do São José. Amanhã a gente mostra tudo aqui para você nos Donos da Bola, tá bom? Um abraço, até mais. E nesse embalo do basquete também, a gente tem a palavrinha aí do Cris Amédio e do Cauê Versol. Com certeza, né? Até pela classificação, um 8º, um 9º, né? Já mostra bastante equilíbrio entre as equipes. Eu acho que o fator casa é muito importante, né? Nós ganhamos as 2 em casa, perdemos as 2 fora, né? Então acho que isso mostra também que o fator casa nesse playoff é muito importante. E a gente precisa começar na quarta-feira aí com o pé direito, com uma vitória, para a gente poder ter a tranquilidade de precisar jogar mais 2 jogos em casa. Ativo que a gente possa fazer aqui amanhã o nosso primeiro jogo, um grande jogo, né? Que a gente possa estar concentrado nas coisas que tem que ser feito, sem maiores distrações. Acho que isso pode tirar um pouco o nosso foco, então a gente tem que estar preparado para isso. São jogos muito mentais, muito físicos, a gente está pronto para tudo isso, cara. Saber o que a gente tem que fazer, saber o que a gente tem que explorar e saber também tentar neutralizar os pontos fortes da equipe deles. Muito boa sorte ao São José, que abre essa série dos playoffs. Playoffs é aquela coisa, é importante vencer para já avançando de fase. São os melhores. Bora mudar de modalidade, vamos pro futebol. Você quer saber do Vasco, né? Meu Vasco não tá bem no basquete, de jeito nenhum, acho que foi até rebaixado. Mas no futebol... Pode ser rebaixado também, na Copa do Brasileiro. Mas na Copa do Brasil tamo bem. Não. A Copa do Brasil começou de vez para os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e a terça-feira foi palco de 5 jogos. No estádio Newton Santos, o Botafogo sofreu bastante e marcou o gol da vitória apenas nos acréscimos do segundo tempo. Alex Telles fez e vantagem mínima para o Glorioso no confronto. No Morumbi, o São Paulo encarou o Juventude e abriu o placar no primeiro tempo com Luciano. Na segunda etapa, mesmo com um homem a mais após a expulsão de Diogo Barbosa, o tricolor não conseguiu ampliar o marcador e de quebra, Caleri ainda errou um pênalti. Vitória magra e traiçoeira para o São Paulo. O Grêmio recebeu confiança e fez o dever de casa. 2-0 sem muito sofrimento e uma certa folga no placar para o jogo da volta. O Corinthians foi burocrático, mas eficiente. Venceu por 1-0 barra fora de casa e ainda contou com o primeiro gol de Linga com a camisa do Timão. Fechando a noite, o Vasco foi até o Mangueirão lotado encarar o Paysandu e não sentiu a pressão das arquibancadas. Venceu por 2-0 com 2 gols de Spinelli, o He-Man da colina, e voltamos ao estúdio com outro herói, o nosso Bernardo Baitelli. Spinelli, eu te amo, Spinelli. O He-Manzinho do Vasco, o novo He-Man. Lembra que tinha o He-Man do Goiás? O Rafael Moura. Jogou no Botafogo, né? Também, né? Agora a gente tem o nosso lourinho do fute. É nosso. Lourinho do fute. Sei, alguém já viu isso aí? Não, eu não sei, velho. Se você não viu, procura na internet. Lourinho do fute. Mas o BZK resultados que a maioria dos mandantes, né, foram bem, obviamente. Só o Vascão que venceu fora de casa. Mas os favoritos, como Grêmio, São Paulo, Botafogo, o gigantesco Vasco da Gama, venceram nessa rodada e já dão aquele passinho a mais na classificação, hein, BZK? Eu queria falar um pouco do São Paulo, do senhor Pedro Elias, que estava falando aí, narrando a nossa matéria, né? São Paulo venceu, ok, mas Caleri tá decepcionando. Eu não sei se ele tá querendo derrubar o RM, hein? Ele perdeu o pênalti, ok, perdeu um pênalti, acontece, mas bateu mal, né? Centroavante não pode perder pênalti. E perdeu um gol na cara do gol que o Lúcio Show deu um calcanharzinho pra ele, deixou ele na cara do gol. Era só dar a chapinha, assim, uma chapadinha no Caleri ali, toca no Caleri que é gol.
Infelizmente, Caleri não tá mais fazendo gol, não. E na rodada perdendo gols passada fáceis. do Brasileirão fez o pênalti contra o Vasco da Gama. Exatamente. Foi um empate, aí depois o Vascão virou esse jogo. Então o Caleri tá prejudicando, hein, BZK? E o Vascaíno agradece muito, que tá ali se mantendo no meio da tabela. Não pode tranquilo. cair pra parte de baixo. Tamo tranquilo. É igual o Coxinha também, né? Se cai pra parte de baixo, pra sair dali, tem que ficar ganhando pontos importantes fora de casa. E gol do Lingard, né? Então, primeira vez o dono dessa comemoração é o Jess Lingard. Então, esse que é o Jess Lingard, marcando o primeiro gol com a camisa do Timão. Então, Pedro Raul ajeitou no meio, sem foi gol deixar bonito, pingar no gol chão. de quem tem qualidade, óbvio. Ele jogador de seleção inglesa, tal, tá um pouco mais velho, tá, mas joga muita bola. É bom jogador e fez já um gol bonito ali, o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, ajudando o Corinthians aí a mais uma vitória. Você citou o seu Coxinha, né? O Coxa. Joga hoje contra o Santos fora de casa. Neymar. Eu aposto no seu Coxinha. O Bahia encara o Remo nesta quarta na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto tem um tempero especial. As equipes se reencontram cerca de um mês depois da goleada por 4-1 aplicada pelo time paraense no Brasileirão. A volta já tem data marcada, dia 13 de maio em Belém. Quem passar garante vaga nas oitavas e ainda leva 3 milhões de reais para casa. Também às 7 da noite, o Cruzeiro visita o Goiás no Serra Dourada. A Raposa chega embalada, com 2 vitórias seguidas e fora da zona de rebaixamento. Já o Goiás não vive boa fase na Série B, vindo de derrotas recentes. O duelo ainda carrega uma curiosidade. Nas 2 vezes em que se enfrentaram na Copa do Brasil, quem avançou acabou indo até a final. Na Vila Belmiro, às 7h30 da noite, o Santos pega o Curitiba em momentos bem diferentes. O Peixe está pressionado pelos últimos resultados ruins e flertando com a parte de baixo da tabela. Do outro lado, o Coxa vive fase positiva e aparece perto do G4 do Brasileirão, chegando cada vez mais confiante para o confronto. Mais tarde, às 8h30 da noite, o Fortaleza recebe o CRB no Castelão. O time cearense vem avançando na competição sempre com vitórias apertadas, enquanto o CRB teve campanhas mais tranquilas nas fases anteriores, incluindo uma goleada logo na estreia. No mesmo horário, o Internacional encara o Atlético em Florianópolis. O Colorado tenta usar a Copa do Brasil para virar a chave após resultados ruins no Brasileirão. Já o time mineiro, mesmo vindo de derrota recente, faz boa campanha na Série B e ganhou destaque ao eliminar o Sport fora de casa na fase anterior. Outro duelo da noite é entre RB Bragantino e Mirassol no interior paulista. As 2 equipes estreiam diretamente nesta fase e chegam motivadas. O Bragantino vem de vitória com muitos gols, enquanto o Mirassol ganhou confiança após bater o Inter fora de casa e encerrar uma sequência negativa. E fechando o dia, às 9h30 da noite, o Flamengo recebe o Vitória no Maracanã. O rubro-negro vive grande fase, com sequência de vitórias e bons resultados também na Libertadores, mas pode poupar jogadores por causa do calendário apertado. Já o Vitória chega embalado, sem perder a 5 jogos e quer surpreender fora de casa para sair na frente no confronto. Coxa branca! Coxa doido! Será que vai ou não vai? O Coxa joga melhor fora de casa que em casa. Perfeitamente. É tipo o Taubaté, né? E o Santos joga pior dentro de casa. Exatamente. Também, então... Vamos torcer pro Neymar não ser o, né? O Prime. Ele jogou razoavelmente bem outro jogo. Que joga assim, razoavelmente, porque eu quero ele na Copa também. Eu acho que é bom ter ele lá no banco de reserva. 2x1 pro Coxinha, é isso? 2x1, tá bom? 1x0, goleada. Não, sem tomar gol. 2-0. 2-0. 2-0. É, pra ficar menos preocupado. Igual como foi contra o Atlético Mineiro. Vamos ver então. Amanhã você confere se o BZK vai estar desse nível ou mais murchinho. Pô, vamos ver um jogo no Couto Pereira, Vamos, pô. Uma dessas? Vamos, ué. O Couto é bem legal de assistir o jogo lá. Vamos que vamos. Antes da Copa. Aposta feita, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente já volta. 2-0. Diadora apresenta Copa Diadora Band 2026. O Vale do Paraíba e a região Bragantina entram em campo. Uma competição para manter os talentos e o desenvolvimento das futuras estrelas do nosso futebol. São José Esporte Clube, Atlético Guaratinguetá, Pinda, Primeira Camisa e TCN de Bragança Paulista. Os jogos acontecem nas casas dos times, com início em 27 de março e grande final no dia 23 de maio. Copa Diadora Band
Vale Sub-20. Aqui nasce o futuro do futebol. Realização Band Vale. Oferecimento Fusion Proteção Veicular. Do básico ao mais completo. A proteção que combina com você. Sabe o que vale a pena para o seu pet? Uma loja completa Vale. Rações, brinquedos, roupinhas, banho e tosa, veterinária. E tudo com até 10% de desconto no Fidelidade. Pet Camp, a sua rede pet no Vale. Abril chegou chegando. Na Universo você sai de Honda Zero sem dar entrada. CG 160 Start. Entrada zero e parcelas a partir de R$ 772. NXR Bros 160. Entrada zero e parcelas a partir de R$ 934. XR Tornado 300 por R$ 34.500 à vista. Use o QR Code e chame a gente. No Vale e Litoral é simples. É Honda? Vai de Universo. Elo Tintas apresenta Amnésia, a festa. Em junho, o grupo Band Vale traz uma edição ainda maior com a melhor banda de flashbacks do Brasil, Liga Joe. Tocando os clássicos de todos os tempos. Amnésia, a festa, com Liga Joe. Antes e depois do show, o DJ Oca toca os hits do passado. E ainda, Pocket Show com Denis Florentino, piano e voz. Amnésia, a festa, com Liga Joe. 5 de junho, no Palácio Sunset, em São José. Ingressos pelo facilitaingressos.com.br. Patrocínio Elo Tintas. Pensou em tintas? Pensou Elo Tintas. No Urbanova, em São José. Mídia oficial Grupo Band Vale. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. Fala, meus amigos dos donos da bola. Olha só, em ritmo de Copa do Mundo, hoje eu tenho um dado importantíssimo para vocês. Vocês sabem quais clubes brasileiros mais cederam jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo? A camisa da seleção é muito pesada, mas a história foi escrita com a camisa também de clubes brasileiros, claro. Hoje a gente vai focar no top 10, tá? Mas claro, vamos fazer menções honrosas a outros clubes que já cederam jogadores em menor número, mas claro, tem que ser lembrados também. Então, antes de falar do top 10, bora falar de clubes que já cederam jogadores para a seleção em menor número. Por exemplo, o Atlético Paranaense, Guarani, Ipiranga do Rio de Janeiro, Americano também do Rio de Janeiro, o América, Bangu, São Cristóvão, Ponte Preta, Portuguesa, Grêmio e o Internacional. Todos esses times em algum momento já cederam jogadores em Copas para o Brasil. Alguns realmente te surpreenderam, hein? Em 10º lugar está o Cruzeiro Esporte Clube. A Raposa de Minas Gerais já cedeu 11 jogadores para a seleção brasileira em 8 Copas do Mundo diferentes. E logo na sequência está o maior rival do Cruzeiro, o Clube Atlético Mineiro, o Galo de Minas. O Atlético cedeu 12 jogadores em 7 edições de Copas do Mundo para a seleção brasileira. Em 8º lugar, o clube que revelou o maior de todos os tempos, Santos Futebol Clube, claro que trouxe o Pelé. O Peixão cedeu 24 jogadores diferentes em 7 edições de Copa do Mundo. E claro, a história do Santos com o futebol brasileiro você já conhece, né? Nos cedeu muitos craques. Em 7º lugar está o Corinthians, o todo-poderoso Timão. A gente colocou o Corinthians em 7º porque, apesar de ter cedido 24 jogadores que nem o Santos, eles foram distribuídos em 15 edições diferentes de Copas do Mundo. Então, praticamente em várias Copas do Mundo que você se lembra, provavelmente tinha um jogador do Corinthians por lá. E logo na sequência, um rival do Corinthians, a Sociedade Esportiva Palmeiras. O clube que já representou a seleção canarinho cedeu 25 jogadores para a amarelinha. Nomes como o Ademir da Guia e o goleiro São Marcos marcaram bastante a história. E o Verdão teve representantes em 12 Copas do Mundo diferentes. E agora, abrindo o top 5, está o Fluminense do Rio de Janeiro. Muita história para contar, hein? O tricolor carioca cedeu 31 jogadores em 15 edições diferentes de Copas do Mundo. Você sabia disso? Claro, um clube com muita história no nosso futebol brasileiro. Abrindo o top 4 está ele, o malvadão, o Flamengo. E claro, quando a gente fala de rubro-negro carioca, não
tem como não lembrar de Zico, Júnior, vários craques que passaram no ninho da Gávea. O Flamengo cedeu 35 jogadores em 18 edições diferentes de Copas do Mundo, é muita história para contar. Apesar de atualmente não viver o melhor dos momentos, o Vasco da Gama tem muita história no futebol brasileiro. O Gigante da Colina é o terceiro clube do futebol brasileiro que mais cedeu jogadores para a seleção em Copas do Mundo. Foram 41 nomes em 12 edições diferentes do Mundial. Realmente o momento atual não condiz com o tamanho da grandeza do Vasco da Gama, né? E na segunda colocação, o único tricampeão mundial do Brasil. Estamos falando de São Paulo Futebol Clube. O tricolor do Morumbi já cedeu jogadores como Raí, Miller, Rogério Ceni e Kaká. E ao todo foram 46 jogadores do São Paulo que já disputaram uma Copa do Mundo. E isso dividido em 16 edições. Realmente o São Paulo é gigante. Mas o grande vencedor dessa lista, quem está na primeira colocação, é ele, o glorioso Botafogo. Um dos clubes mais importantes da história do Brasil e, claro, entrelaçada com a da seleção brasileira. Nas décadas de 50, 60 e até 70, o Botafogo era uma potência e cedeu diversos nomes históricos para o Brasil, como por exemplo o Nilton Santos e um tal de Mané Garrincha. Ao todo, o Botafogo cedeu 47 jogadores em 18 edições diferentes de Copas do Mundo, um a mais do que o segundo colocado, São Paulo. E realmente, se a gente tem essas 5 estrelas no peito, muito se deve ao Botafogo, com certeza. Mas e aí, você sabia de toda essa história, de todos esses clubes que cederam jogadores à seleção brasileira? E na sua opinião, qual é o clube mais importante da história do Brasil quando o assunto é convocação para a Copa do Mundo, hein? Deixa essa pergunta com vocês. Contra fatos não há argumento. Tem que respeitar o Fogão. Botafogo. O Eugênio já tá até flamenguista. Vascão pegou o Tava pódio. em quarto, pelo menos, aí, tava próximo. É legal que a gente tava discutindo aqui nos bastidores que vocês também não sabiam. Não, né? a gente não a sabe. gente não vê, a curiosidade é coisa do Pedro. A gente Essa só vai curiosidade do Pedro aí. A gente ficou aí. aqui, qual que é o próximo? Até A gente discutindo Botafogo. aqui qual que vem agora. Pô, mas não apareceu ainda tal, será? E a alegria, Bernardo Baitelli, do Vascão viu, tá no top 3. Eu pensei que eu nem tava na lista, velho. Então, terceiro Ele tinha tá bom. desistido já. Chegou no quarto ali, o Bernardo pensou, o Vascão nem E tá aí. antigamente Não pode, não tem como. a CBF é no Rio. E antigamente os clubes do Rio eram muito fortes. Sim. E aí os caras não viajavam pra assistir Antigamente jogador. Convocação. não, BZK. Calma, BZK. Antigamente Não, antigamente os caras não viajavam pra Vascão ver time. tá Aí voltando. ficava tudo naquele esqueminha dos Aí carioca junta eu ali. e Bernardo agora, os Só dois. na né? maleta ali, ó. Tá ninguém ia lá no Paraná dar uma olhadinha lá nos jogadores que tinham Mas por lá. tem que respeitar o Fogão, Eugênio. Tamo junto, hein? Tchau, bom jogar.